Dando continuidade ao nosso quarto módulo do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada, a doutora Tânia Strabelli nos falará sobre infecções após o transplante cardíaco. Nós vamos dar assim, umas diretrizes bem gerais do controle de infecção ou do que se tem de infecção após transplante cardíaco. Primeiro, lembrando o perfil dos nossos pacientes atualmente, que influi muito em como a gente vai cuidar deles depois, né? A maioria deles é transplantado em prioridade, mais de 90% internado, dependendo de droga vasoativa com dispositivo. Em média, 25 dias de internação antes do transplante, com critérios de fragilidade clínica, sendo que as patologias de base nós temos ainda a miocardiopatia idiopática, a isquêmica, a doença de Chagas, que é responsável por 30% dos nossos doadores, valvopatia e pós-miocardiopatia aguda. Em relação aos princípios básicos do manejo da infecção no transplantado, a gente tem que lembrar sempre que o transplantado ele está também na comunidade. Então, quando nós pensamos em etiologia dessas infecções, ele pode ter uma infecção comunitária ou pode ter um agente oportunista. Isso é bem importante para quem está vendo esse paciente pós-alta no pronto-socorro, no atendimento agudo, para não pensar apenas em infecção oportunista, porque, como nós vamos ver, o comportamento dos agentes da comunidade ele é mais grave nesse grupo de pacientes também. Tá? E infecção pulmonar, de uma maneira geral, independente do agente etiológico, ela costuma ter uma progressão mais grave e eventualmente, mais rápida. Esses pacientes eles têm uma resposta inflamatória diminuída, causada pela invasão do agente. Então, você tem invasão do agente, mas eles respondem menos devido à imunossupressão. Menos sintomas, imagens menos típicas, e muitas vezes, apesar de ele relatar um dia de sintoma, aquela infecção já vem acontecendo há algum tempo, mas pela falta de resposta inflamatória, ele não tinha nenhuma manifestação. Então, essa questão do tempo que o doente está apresentando sintomas ou sinais é diferente quando a gente pensa no transplantado. E febre não é um sintoma, primeiro, pode não estar presente, quando está presente não é somente um sintoma, um sinal de infecção, porque em 22% dos casos ela não está relacionada à infecção. A grande questão nestes pacientes é o Net State of Immunosuppression, que é uma definição do Jay Fisherman, que é um dos caras que mais trabalha com infecção e imunossupressão nos Estados Unidos, que o que vai definir se o paciente vai ter ou não um quadro infeccioso é exatamente este balanço entre a imunossupressão e a rejeição, o balanço da imunossupressão para evitar a infecção e, ao mesmo tempo, evitar a rejeição do órgão. E nós ainda não temos critérios objetivos para avaliar qual o grau ideal de imunossupressão que não leve a quadros infecciosos. Outra questão importante é que sorologia normalmente ela não é útil para o diagnóstico. Para que nós vamos usar a sorologia? Para mostrar por quais processos esse paciente já passou no passado, né? Muito mais em relação, então, ao passado dele, para identificar, então, infecção latente e exposição anterior, que vai nos guiar à prevenção de futuros processos diagnósticos. Então, não espera IgM para toxo ou IgM para CMV, inclusive no paciente que é IgG negativo, porque isso, na maioria das vezes, não vai acontecer. É por isso que nós vamos precisar de métodos diagnósticos para infecção de maior especificidade e também de custo mais alto, né? Esses pacientes não são fáceis de manejo. Então, cultura, de preferência com métodos que sejam mais ágeis, pesquisa de antígeno ou pesquisa de DNA por PCR, que felizmente são técnicas que estão se tornando cada vez mais acessíveis, com os painéis de infecção respiratória, de infecção intestinal, que tem facilitado o manejo desses pacientes. Mas é muito importante lembrar que sorologia não adianta muita coisa. E, além de tudo, a gente vai precisar de imagens, de métodos de imagem que definam melhor a anatomia. Então, poucas vezes, uma simples radiografia de tórax vai nos deixar seguros em relação à exclusão, por exemplo, de um processo infeccioso pulmonar. Isso, né, todos nós temos experiência. Tomografia, no caso do tórax, para sistema nervoso central, muitas vezes é necessário ressonância, para o tórax, algumas vezes também. Então, métodos de imagem a gente tem que começar um pouquinho mais avançado.
Biópsia de tecido sempre para fazer diagnóstico etiológico. Então, infecção pulmonar, o ideal é pelo menos lavado broncoalveolar com biópsia percutânea, ou se tem uma imagem nova no pulmão, abre toracostomia com coleta de material. É muito difícil tratar esses pacientes empiricamente, principalmente porque vamos precisar de antimicrobianos de amplo espectro, com uma grande interação, inclusive com os imunossupressores, e na prática a gente vê que isso poucas vezes é eficiente na recuperação do paciente. E intervenção cirúrgica para remover foco infeccioso, o que, em conclusão, nós temos que ser agressivos no diagnóstico desses pacientes. E depois, agressivo também na conduta, se nós quisermos que eles sobrevivam. Tá? Desse sentido, o foco na prevenção é muito importante. Então, vacina no período antes do transplante, principalmente porque as vacinas de vírus vivo, eles só vão poder receber nesse momento. Na nossa atual situação epidemiológica, febre amarela, né, o sarampo, que está incluído aqui no MMR, são infecções que estão prevalentes e que a gente precisa pensar nisso no período pré-operatório para poder fazer a prevenção desses pacientes. A gente tem também profilaxia medicamentosa, né, contra o pneumociste gerovese, contra os fungos, e especialmente a profilaxia cirúrgica para se evitar as infecções bacterianas no momento em que ele vai ser submetido ao transplante. E nós sabemos que essa profilaxia tem que ser individualizada, baseado no que o paciente passou naqueles últimos momentos. Se ele vem de casa, a profilaxia dele é igual a qualquer outra cirurgia cardíaca eletiva. Mas, infelizmente, isto é absolutamente a exceção, pelo menos aqui no nosso meio, neste momento. Dentre as infecções, bacteremia é a mais temida, porque, primeiro, ela pode ser transmitida pelo doador, né, e é por isso que nós temos a conduta de sempre trazer uma amostra de sangue do doador para enviar para a cultura aqui dentro do Instituto. Isso faz muita diferença. E, na prática, mesmo quando a gente encontra algum agente contaminante, nós temos habitualmente a conduta de cobrir esse agente para evitar que isso se transforme numa infecção mais grave. Tá? Porém, apesar de tudo isso, a mortalidade no transplante cardíaco de bacteremia não é diferente dos imunocompetentes. Isso é diferente de outros transplantes. Bacteremia no transplante de rim tem uma alta mortalidade, independente do agente ser sensível ou não, mas no transplante de coração, pelo menos 2 ou 3 estudos, um grande prospectivo e 2 retrospectivos mostraram que a mortalidade não é diferente. O que nós temos esse mapa clássico, né, que todo mundo já viu, aí, do perfil dos micro-organismos em relação ao tempo de transplante, que divide o transplante, então, no precoce, que são os primeiros 30 dias, em que nós temos fatores de risco adicionais para a infecção, que é, muitas vezes, neutropenia, relacionada aí ao manejo dos imunossupressores, que no começo nem sempre é tão simples, a presença dos catéteres venosos, a presença de balão intraórtico algumas vezes. Então, nesses primeiros 30 dias, nós temos uma importância grande das bactérias, gram-positivas ou não. Aqui no nosso meio, as gram-negativas são uma causa importante de bacteremia nesses pacientes. De vírus é mais o herpes, fungo é cândida, e é isso que nós temos mais aqui no período precoce. Algumas vezes, nos pacientes, principalmente que tem de alguma região endêmica ou já trataram previamente, você pode ter o estrogiloides como agente importante. No período que nós chamamos de recente, que são basicamente os primeiros 3 meses, os fatores de risco ainda são o manejo da imunossupressão, né, que é o momento em que eles mais rejeitam. A gente aumenta a imunossupressão, depois diminui, pode ter outras complicações, muitas vezes insuficiência renal, continua em diálise, são fatores que predispõem mais à infecção nesse momento. Mas nós já começamos a ter as infecções oportunistas. Começa a ser muito importante nesse momento o citomegalovírus, que vai ser um problema aí uma preocupação durante todo o primeiro ano pós-transplante, os vírus respiratórios, porque nesse momento espera-se que ele já esteja na comunidade e pode adquirir esses vírus, tanto os respiratórios quanto os entéricos, né, rotavírus, que nós já tivemos 2 pacientes esse ano com infecção por rotavírus. Em relação aos fungos, o aspergillus começa a ser um problema e o pneumociste também aparece nessa época. Lembrando que desde que nós temos a profilaxia de rotina
para o pneumociste gerovese, essa infecção está muito menos frequente aqui no nosso meio. E em relação aos outros agentes, nós podemos ter a reativação da toxoplasmose, principalmente no primeiro ano, nos pacientes que são toxonegativos e recebem transplante do doador toxo positivo, né? Apesar da profilaxia, nós podemos ter infecção, e a reativação de Chagas, que nós vamos detalhar um pouquinho mais depois. E o que é bastante interessante também é que, dependendo do imunossupressor, nós temos um mecanismo diferente em relação à imunidade e também riscos diferentes em relação aos agentes infecciosos. Felizmente, nós não somos um centro indutor, né? Então a gente usa pouco globulina anti-linfocitário, que nos ajuda bastante nesse início a ter menos processos infecciosos, porém, corticoide, azatiopina, micofenolato, o aciclo e o tacro, que a gente tem que usar o tempo inteiro, são as drogas que nos levam, que são de uso corrente e que sempre acarretam esses maiores riscos de infecção pelos agentes que nós já comentamos, né? Lembrando que ainda nós temos risco em relação aos sirolimos. O sirolimos, mais tardiamente, ele tem um papel protetor em relação à infecção pelo citomegalovírus, e muitas vezes nós já fizemos essa troca com essa indicação no paciente que fica reativando CMV com muita frequência, e desde que tenha passado os primeiros 30 dias, né? Relembrando que o sirolimos dá problema de cicatrização, então ele não pode ser usado no período pós-transplante imediato. Plasmaféres, em que a gente tem problema com os encapsulados, pneumococo, meningococo, felizmente isso não tem acontecido no nosso meio, e depois as drogas utilizadas com menos frequência, mas que todas levam à depleção da imunidade e diversos problemas. Bem rapidamente, os principais problemas que nós temos que manejar no dia a dia. O citomegalovírus, o nosso grande problema no início é o receptor negativo que recebe um doador positivo. A soroprevalência de citomegalovírus no nosso meio está por volta de 70%, 75%, então, felizmente, esta não é uma situação frequente em nosso meio, mas quando acontece, né, nos obriga a fazer uma profilaxia primária durante pelo menos 6 meses, além da monitorização contínua destes pacientes. Na prática, a nossa situação mais frequente é o receptor IgG positivo, em que daí nós fazemos o acompanhamento e a terapia preemptiva quando for necessário. O que é o preemptivo? É você ficar monitorando por algum processo. Se houver evidência de multiplicação do vírus, você faz o tratamento. Tá? Nós temos desde 1992 a antigenemia, esse método foi montado aqui no Instituto de Medicina Tropical, de uma tese de doutorado de um médico, o Dr. Luiz Fernando, que trabalhou com a gente. Então, isso nós temos desde 92, esse cutoff de 10 células, que sempre foi bastante útil no nosso dia a dia. Porém, quando se implantou o PCR aqui no HC, a gente começou a utilizar a partir de 2015, 2016, que nós temos de rotina. Não existe um cutoff estabelecido na literatura mundial, né, em nenhum lugar, mas a maioria dos locais utiliza as 2.000. Atualmente a gente precisa mudar, porque o último consenso desse ano passou para 2.000 unidades, então, na verdade, baixou um pouco mais, né, o cutoff que nós utilizávamos. Então, quando o paciente atingir um ou outro ou ambos critérios, ele teria indicação de se fazer o tratamento com o ganciclovir por via venosa ou com o valganciclovir. Na prática, as duas drogas têm igual eficácia, desde que o paciente não tenha problema de absorção, porém, nós não conseguimos utilizar na grande maioria pelo alto custo. Tá? E quando a gente tiver um PCR muito elevado de início, acima de 10.000 cópias ou 10.000 unidades por ml, é obrigatório utilizar esse ganciclovir por pelo menos 21 dias. O que nós temos, às vezes, é nos pacientes que ficam reativando o citomegalovírus por mais do que 2 vezes, nós temos um hábito que é bem interno do grupo, né, de manter profilaxia nos 3 meses seguintes. Por que isso acontece? Porque nós temos pacientes que rejeitam muito e daí o CMV passa a ser um problema importante. Em relação à toxoplasmose, que só é um problema no transplante cardíaco e também no transplante de
de medula, a questão toda é o receptor negativo de doador positivo, que também é uma situação infrequente no nosso meio, porque a nossa soroprevalência para toxo é bastante alta. Então, quando o receptor for negativo de um doador positivo, isso nos obriga a fazer profilaxia. Nós já usamos no passado a pirimetamina, quando não utilizávamos a sulfametoxazol trimetoprim de rotina para o pecarine, mas agora com o pneumocistis, que o Bactrim já é utilizado, a única coisa que a gente faz é passar a usar diariamente, ao invés de 3 vezes por semana. E junto com a monitorização, porque o que nós temos visto é que esse paciente sempre soroconverte nestes primeiros 4 meses em que a gente mantém imunossupressão. Tá? Nesse momento, se ele estiver muito bem, com uma imunossupressão baixa, nós podemos simplesmente suspender a profilaxia, quer dizer, reduzir a dose do Bactrim e manter em observação. Agora, se é um paciente que teve muita rejeição ou tem outras complicações, pode valer a pena fazer o tratamento da toxoplasmose aguda com a sulfadiazina e a pirimetamina, ok? Nós já fizemos... algumas vezes tivemos que tratar, mas atualmente a gente está bem mais tranquilo aí em relação ao manejo da toxoplasmose. O pneumocistis antigo carine, atual Gerovese, que já foi um parasita, agora é um fungo, né? Nós temos a indicação, então, de fazer a profilaxia assim que o paciente pode ingerir a medicação por via oral, por volta do 2º, 3º dia de pós-operatório, e é utilizado, o que é necessário seria a sulfametoxazol de 400 miligramas, quando daí ela pode ser usada diariamente, ou de 800, que ela pode ser utilizada 3 vezes por semana. Isso realmente não, o pecarine, o P. gerovese não tem sido um problema importante do ponto de vista infeccioso nos nossos pacientes. Os últimos casos que apresentaram esse diagnóstico foi sempre doentes muito graves, bastante imunodeprimidos e habitualmente associado a outros agentes etiológicos de infecção pulmonar, né? E o Chagas, que é um problema do transplante cardíaco, a reativação foi definida e diagnosticada pelo grupo aqui do Instituto do Coração na década de 80, né? E que o problema, então assim, já se sabe hoje em dia que o doador chagásico ele tem uma melhor sobrevida do que os outros doadores. Então, portanto, nós podemos fazer esse transplante sem nenhum problema. O que ainda nós não fazemos, e o rim já faz, por exemplo, é utilizar doador chagásico para receptor chagásico. E eu acho que isso é uma coisa que vai ser, não tem muito sentido, não vai dar para nós utilizarmos. O rim já faz isso com bastante tranquilidade, mas eles não estão lidando com o órgão-alvo do parasita. Então, a situação é bem diferente, né? Esse foi o trabalho inicial, que foi uma revisão de literatura da doutora Silvia Campos, que definiu quais eram os fatores de risco para reativação de Chagas, né? Mostrando que os pacientes que reativavam eram aqueles que tinham feito maior número de rejeições. Vamos ver os fatores de risco. Na análise, 2 ou mais tratamentos com corticoide para rejeição, naquele momento a presença de neoplasia e o uso do micofenolato. O que aconteceu com o passar do tempo, esses dados são aqui foram publicados em 2008 e se referem até 2005, é que nós vimos com a gradativa redução do nível dos imunossupressores, neoplasia deixou de ser um evento frequente nestes pacientes e atualmente ele não é mais considerado, então, um fator de risco para reativação. Com 3 episódios ou mais de reativação no início da sua evolução, o paciente tem acima de 50% de chance de reativar. Desde 2017, nós utilizamos também o PCR para Chagas, para tentar nos auxiliar, né, num diagnóstico mais precoce de reativação. É um trabalho, ainda é um estudo, nós não temos um cutoff muito bem estabelecido. Neste momento, nós temos tratado apenas os pacientes que têm acima de 100 cópias do parasita, considerando que isso pode ser reativação, mas o que está acontecendo também é que nós temos poucos pacientes reativando, cada vez menos. Tá? Em 2018, nós tivemos apenas 4 casos de reativação, 2 laboratoriais e 2 clínicos. Esse ano nós temos, acho que 2 clínicos e um laboratorial, mas realmente a redução gradativa da imunossupressão fez com que esses pacientes tivessem uma evolução ainda melhor. Em resumo, é isso. Obrigada.